adianta estar numa igreja. Então nós vemos, irmãos, que a verdade, ela é, em primeiro lugar, objetiva. Ou seja, ela tem o seu objetivo. Segunda verdade, ela é absoluta. O mundo diz assim: não existe verdade absoluta, apenas interpretação. Quem disse isso foi Friedrich Nietzsche. Quem foi esse homem? Um homem que disse que Deus estava morto. Um homem que disse assim: olha, o cristianismo é uma religião de gente fraca, de gente pobre, de gente escrava. Então eles pregam o amor e o perdão porque não conseguem reagir. Então eles pregam essa salvação porque, na verdade, eles não têm dinheiro para beber ou consumir drogas. Pessoas que seguiram Nietzsche mataram milhões de pessoas, que é o caso de Hitler, Stalin e também Mussolini, criadores das piores ditaduras que abalaram o século XX. Então o que ele diz é o seguinte: o que existe é uma interpretação da verdade. Então quer dizer que esse banco aí pode ser um camelo. Tenta andar nesse banco. Esse banco é um banco. O problema do mundo, irmãos, é que eles tiram a autoridade de qualquer coisa. Então, hoje em dia, o camarada que é um pedófilo, na Alemanha já está desaprovado. Se o homem estuprar uma menina dessa, ele não vai preso, porque ele vai dizer que pedofilia não é crime, pedofilia é doença. Então o pedófilo, ele não vai para a cadeia, ele vai para o sanatório. Você entende como é a loucura hoje? Pessoas hoje em dia não querem mais criminalizar as drogas. Então daqui a pouco vai ter gente fumando maconha dentro das escolas, dentro mesmo da sala de aula. Hoje em dia, se você criticar comportamento, você é homofóbico. Então o que eu quero dizer, o mundo, irmão, ele quer desconstruir a verdade de Deus, mas a verdade de Deus ainda está aqui. O Salmo 119, no verso 160, diz assim: a soma das suas palavras é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus são os mandamentos de Deus, e não tem como mudar isso. A verdade, ela é absoluta. Se você não aceita a verdade de Deus na sua vida, você não é um servo de Deus. Outra coisa, o que eu entendo também da verdade, irmãos, é que ela é única. Pode ter aqui 1000 pessoas, mas se não for escolhido de Deus, ele não vai para o céu, porque ele não vive o evangelho. Então não adianta colocar roupa de crente e não viver o evangelho. Você vai sentir um artista com a roupa de crente vivendo como um ímpio. Então, irmão, nós temos que viver honestamente. Agora, como é viver assim? Senhor, ora sempre assim: me ensina a amar a tua verdade. Porque a verdade de Deus não é fácil aceitar. A nossa carne, irmão, ela quer viver sem regra nenhuma. Sem regra nenhuma. O ímpio diz assim: as regras foram feitas para ser quebradas. Se você conversar com o ímpio sobre os pecados capitais, ele vai dizer que ama todos. Você vai falar assim, luxúria, ele fala, nossa, uma mulher depois da outra, eu sou apaixonado. Se você falar assim, pecado da ira, ele fala, eu defendo mesmo aquilo que eu acredito. Pecado da gula, eu como de tudo, meu irmão. Pode botar que eu como e bebo também. O ímpio ama todos os pecados, mas o crente deve se abster de todos eles, porque ele vive na verdade. Então, irmãos, a verdade biblicamente absoluta. O que é que a palavra do Senhor fala a respeito da verdade em João 8,32? Que ela liberta. Então significa que o mundo sem Deus, ele vive enganado, achando que está vivendo bem. O mundo sem Deus, ele vive como os demônios. Eles vivem como eles querem. Eles não têm regras, eles fazem o que eles querem, mas vão para o lugar onde eles não querem. Pode ter certeza disso. Pessoas, irmãos, que comem sem regra, vão ficar diabéticos e vão contrair doenças. Pessoas que vivem aí na prostituição, uma hora vai contrair doença, vai contrair também gravidez indesejada. Pessoas, irmão, que vivem dando a de machão, daqui a pouco vai pagar muito caro e vai morrer. Então não viva do jeito que quer, para não ir para o lugar onde não quer. Terceiro aspecto da verdade, irmão, ela é excludente. Eu fico com a frase do pastor Lamartine Pozella, que diz que toda verdade é excludente. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Toda verdade é única, ela exclui. Uma esposa, quando chega perto do marido que tem um monte de amante, as amantes somem, porque só existe uma esposa. Não existe várias esposas, existe uma esposa, o restante é amante. Se você está numa reunião e aí chega a liderança do local, você sai para a liderança falar. Então, o verdadeiro presidente é ele. Então, o que eu quero dizer com vocês, irmão? A verdade, ela exclui. Então, ecumenismo, unir religiões é bobagem.
Uma que quando você vai numa reunião ecumênica, eles até te respeitam, mas não concordam com o que você acredita. Se você falar para um budista assim, a salvação é Jesus, ele vai dizer, salvação do quê? Quando eu morrer, eu vou regressar para essa terra, eu vou reencarnar. É assim que eles creem. Se você for falar para o islâmico, a salvação é Jesus, ele vai dizer, não existe salvação, amigo. O que existe é o Alcorão, o que existe é Alá, o que existe é Maomé. Então, irmãos, o ecumenismo ele é uma hipocrisia, porque nenhuma das religiões se ligam. O ecumenismo é como tentar misturar água com óleo. Não tem como. Você sabia que só o cristianismo prega que existe salvação? Porque as outras religiões não conseguem ver por que pregar a salvação. Eles estão tão cegos, indo para o inferno, que eles não conseguem enxergar a própria perdição na vida deles. Então, olha só, irmãos, a quarta e última verdade, que o aspecto da verdade é que a verdade é divina. A Bíblia diz em Isaías 65:16 que a verdade representa o caráter de Deus. Quando você vai falar sobre o caráter de Deus, Moisés ele fala, em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a verdade do homem é o caráter do diabo, ou seja, mentira,